Seja bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Eva, o seu programa sobre feminilidade, toda quarta-feira, né, pá? Toda quarta-feira estamos aqui com uma programação sempre nova, atualizada e bem estudada. Ó, ela fez um texto agora, gente. Agora, foi aqui no agora. improviso. Improviso, gente. Que ela soltou aqui o que significa o Diário de Eva. Então, você já vai se acomodando aí, a nossa TV está retornando, o Diário de Eva está aqui abrindo as portas para você se aconchegar, para você pegar aquele café, não sei que horário de 2h30, né? O pessoal tá Sim, depois um do almoço. pós-almoço. Se você ficou naquela dúvida, ai, quero um doce, não vou comer doce. Se você está naquela fase, se preparando Fitness, para o né? Natal, né? Que nem a gente aqui, ó. A gente comeu fruta hoje, ó. A gente comeu fruta. Incentivo para você ir de casa. Já pega o seu café, já pega aí seu doce. E se você não for comer nada, não coma nada. Só pega o seu caderno e anota tudo o que a gente vai aprender hoje, né, pá? Que hoje tá especial. O tema é identidade em Cristo. Aqui é tema de dezembro, ó. Pra você começar a pensar. É um tema fundamental para diversas áreas da sua vida. Assim, se você esquece isso, você tem dificuldade de caminhar para qualquer lado na vida Exato. cristã. Não tem jeito. Qualquer É a área vai base. ficar defasada, né? Exatamente. A gente vai falar de base hoje. Importantíssimo. E aí, Letícia, Paola, por que eu quero aprender disso agora? Estamos em dezembro, nada de superstição, mas é um momento que a gente para analisar a nossa vida, nosso ano, o que a gente quer fazer de diferente no ano seguinte. A gente aprendeu muita coisa esse ano, aprendeu que as coisas não estão nas nossas mãos inteiramente, né? As coisas estão nas mãos do Senhor. E aí, o que eu aprendi, o que eu quero reter para o ano que vem? Aí você já começa, assim, causando na sua própria vida, aprendendo quem você é em Cristo. Exatamente. Se relembrando, né? A gente sabe, às vezes, na teoria, mas na prática, no dia a dia, a gente esquece. Qualquer coisa faz a gente esquecer a nossa identidade em Cristo, né? É porque a gente tem aquele negócio que o povo de Israel também tinha, né? É falta de memória, né? Falta de memória é uma coisa que a gente tem e a gente precisa relembrar quem a gente é em Cristo, qual a nossa identidade, quem Ele diz que a gente é. Porque às vezes a gente fica aqui, ó, a gente falou de tantos temas no Diário de Eva esse ano, vai ter retrospectiva. E aí a gente se pega em cada picuinha, mas, na verdade, a gente tem que se pautar naquilo que Cristo fala da gente hoje. Para falar desse tema, a gente tem uma amiga muito importante, só que eu não vou falar ainda, porque a Paola vai fazer o quiz de Eva, mas antes da Paola, que eu já estava esquecendo aqui dos rudimentos. Eu estava esquecendo dos rudimentos desse programa. Ó, Deus sussurrou aqui. Ó, passagem do dia é Efésios hoje. Por falar de identidade, nada melhor que Efésios. Sim. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo qual o sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, do versículo 1 ao 14. E aí, pessoal, essa passagem tem muita coisa, né, É Pá? muito conteúdo. É muito conteúdo. Isso aqui, ó, dá para você estudar um ano tranquilamente, assim, ó, Sim, ó. folgado ainda. Sim. Porque quem me conhece sabe que eu uso Efésios para tudo. Para voltar de prova, qualquer A coisa gente que que acontece trabalha na com vida. aconselhamento vai usar Efésios para muita coisa. Tudo. Né? A gente vai falar de
Lá em Efésios fala sobre identidade, sobre o revestir, sobre o Família. despojar, sobre família, sobre... Nossa, Fala de tudo. Efésios, olha... Paulo Efésios está de mandou bem ali, parabéns. ó. Assim, com a inspiração divina, obviamente. Mandou bem. Ó, tô vendo aqui o chat já. Marcelo Teixeira, a Silvia, a Roberta Góes, tudo aqui já. Já sentaram lá no sofá, já fizeram aquilo que eu falei aqui, que eu e a Paula indicou. Já manda esse link aí pra galera, pra eles começarem a ver mais sobre identidade em Cristo. E aí a gente vai ter esse papo maravilhoso com uma amiga importante, que eu ainda não revelei. Mas a Paola vai aqui introduzir o assunto com as perguntas de reflexão. Vamos pensar, né? Como sempre, quiz de Eva. Como a gente vai falar aqui de identidade, a gente tem que perguntar o que te define. Quando as pessoas perguntam assim, quem é você? O que você responde? O que vem primeiro na sua cabeça? A, a sua profissão. B, o seu jeito e o seu comportamento. Ah, eu sou assim, eu sou assado. São coisas mais marcantes para você. A sua família. Ah, eu sou filha da fulana, que mora ali na vendinha, do lado da esquina ali da rua. Ou o seu status. O que de fato te define? Né? Então, assim, pensa aí direitinho, pensa o que vem primeiro na sua mente e depois a gente conversa. Comenta aqui no chat e fala pra gente como que isso funciona para você. Olha, Paola, vamos fazer aqui um desafio já no Diário de Eva? Vamos. Qual que você se definiria, assim? A gente tem a resposta de conselheira, tal, que a gente aprendeu. Mas, quando você entendeu que a sua identidade estava em Cristo, antes disso, qual que você se definiria antes? Antes disso, eu acho que depende sempre do contexto, né, em que você se encontra. Mas acho que a profissão é um clássico, né? Ai, Você ainda mais fala pra o que gente, você é. Eu sou dentista. ainda mais pelo contexto feminista que a gente vem, né? Sim. Aderindo. Antes eu era designer, agora eu sou conselheira. Assim, mudei de identidade. Isso faz nova todas as coisas. É verdade. Eu lembro que eu era muito definida pela minha família. Tipo, da igreja, eu era a neta da Mariquinha, sabe? Tipo, a definição é pela família que a gente está na igreja. Sim, tem muito disso também. Tem isso também. Muito interessante. Daquela pessoa que... ele fez isso, só podia ser filho do fulano. Só podia ser neta daquela mulher lá. Eu quero que as pessoas falem assim, ela fez isso, só podia ser filha de Cristo mesmo. Aí eu queria Só podia ser imagem e semelhança de Deus, só né? podia ser imagem e semelhança de Jesus, essa moça abençoada. Meu sonho é ser Quero conhecida ser dessa essa forma. pessoa. Bom, essa é a meta até o final do programa. Sim. Então, já coloca aqui no chat que você qual que é a sua opção aqui. O que te define? Profissão, jeito, família ou status? Coloca aí que a gente quer saber. A gente está por dentro de tudo que estão comentando. Ó, a Terezinha, beijo Terezinha Dantas, Roberta Góes, lá da Bahia. Quando a gente for para a Bahia, a gente vai te visitar. Por ó. favor, já chama a Camacan do gente. Sul, não conheço Camacan do Sul. A Silvia, que, né, nossa amiga, já conheci pessoalmente a Silvia, já ficou ligada em quem que vai falar. E ela hoje. já sabe quem é que vai falar. A Silvia Porque é uma ela pessoa à acompanha frente. as redes sociais, né, do Diário de Eva, muito Ela é uma bem. pessoa à frente da sua geração. Acompanhe o Muito Diário bem. de Eva no Instagram. A gente criou um E nossa perfil amiga lá. Jéssica Paiva, que está sempre por aqui, não é mesmo? Jéssica sempre mostrando o seu amor por nós aqui nos comentários, falando essas apresentadoras estão muito lindas hoje. Eu acho que a Jéssica ela tem uma função, né? Assim, de aumentar a autoestima das amigas dela. Exatamente. Eu Muito acho que obrigada, essa amiga. função. Obrigada, Jéssica. Foi uma pedra para sua coroa hoje. E agora chegou o momento mais esperado desse Diário de Eva. Nós estamos empolgadíssimas, porque nós vamos falar com a Larissa Ferraro, essa pessoa importante que eu tanto disse, que a Silvia já tinha revelado no chat. Larissa, cadê você, amada? Aí. Eu estou aqui. Tudo bem, Lari? Eu fico rindo sozinha aqui com vocês. Eu acho vocês umas graças. Só fazendo gracinha aqui, né? Ai, vocês estão muito lindas mesmo, viu? Obrigada. O pessoal tá, ó, autoestima. Foi do Diário de Eva com a Marcele, né? Então a gente tá falando de autoestima o tempo todo. Depois que me incentivaram a passar batom, agora eu usei pro vermelho hoje, ó. Ousou. Usei, porque eu tô de preto, assim, ó, discreta. Lari, lindíssima você também, esses cabelos loiros, né?
essa pele mais bronzeada do sol de Fortaleza e tal. Eu tenho informações privilegiadas de Larissa Ferraro neste Natal. É mesmo? Tenho. Memo. Tenho. Ela estará em terras paulistanas. Visitará aqui o nosso estúdio, se Deus quiser. Eu não sei o que eu faço. Eu tô pensando em vários rolês. Vamos aí. Coloca aqui no chat o que você quer que a Larissa faça com a gente. Com certeza a gente vai estar com ela. Com certeza. Boa, A gente boa, não boa. perde essa oportunidade por nada. Só Clube se do Deus falar não. livro, Clube do livro. Opa! Lari, você tá empolgada pra vir? Pra viver a gente? Eu tô demais, demais, com certeza. Imagina a gente tá que nem criança aqui já. Não pode ver. Hoje a gente viu o Doutor Aldo, né? Nossa, hoje o doutor Aldo, ele mora em Limeira, gente. E aí hoje a gente viu ele passando por aqui, a gente parecia que não... Nossa, parecia criança correndo atrás dele, assim, ó. A gente tava numa reunião, a gente não conseguia prestar atenção, porque a gente ficava assim. Igual a gente, ó, a Larissa, que mora em Fortaleza, Marcele, que mora em Balneário Camboriú, pensa, quando a gente vê pessoalmente, a gente fica, ai, que saudade. Existe de verdade, ó. Esse mundo virtual acaba com a gente. Acaba. Mas teremos nossa chance aí de encontrar Larissa. E Lari, para começar aqui nosso bate-papo, você que é uma pessoa preparada, aí tá toda cheia do Espírito Santo para falar com a gente. Isso é um bom, Amém. é um bom elogio, né? Primeira pergunta, o que é identidade? Né? É uma pergunta que parece boba, mas na hora que eu estava pensando no roteiro, eu fiquei assim, gente, mas o que é identidade? Porque tem gente que conceitua de jeito diferente. Tipo, A pessoa já pensa que é o RG dela, né? RG, CPF, não. É uma questão de personalidade, né? É uma questão do RG. O que é identidade? Certo. A identidade, ela vai além da personalidade, né? Ela é a essência de quem nós somos. Identidade, ela vai parecer um pouco estranha essa maneira de falar, mas ela é o que nós somos, não o que nós estamos. Então, vocês estavam comentando aí, até o quiz, né, vai dar algumas opções aí, o que te define, a carreira, isso, aquilo, outro. Todas essas coisas, elas são coisas que podem mudar, são coisas que elas podem ser tiradas de nós, mas quem nós somos, por exemplo, em Cristo, é a única coisa imutável, faz parte da essência de quem nós somos, né? Então, mais ou menos isso, é algo fixo, é algo inabalável. Então, ó, a gente já tem uma conceituação aí de identidade. Já coloca aí no seu dicionário novo, dicionário evangélico, by Larissa, na sua caderneta aí, pra gente afunilar mais esse tema. Temos o conceito e agora a gente tem mais perguntas porque não acaba por aqui. Não, pois é, esse é só o comecinho pra gente começar a pensar, né? Porque são coisas que fazem parte da nossa vida e às vezes a gente não consegue pensar de forma intencional sobre isso, né? E é muito importante a gente saber da nossa identidade, porque isso dirige como a gente se comporta, como os nossos valores, a nossa cosmovisão, muitas coisas. Larissa, outra pergunta. E como que a gente pode compreender a nossa identidade em relação às Escrituras? Porque é importante. Muita gente diz a Bíblia é minha regra de fé e prática, porém, né? 3 pontinhos. Uhum. Como que a gente faz essa relação? Legal. Muito boa pergunta. Se nós olharmos para o Novo Testamento, né, eu estou partindo do princípio do Novo Testamento, nós temos 2 opções de identidade, que são bem faladas de várias formas em vários livros por vários autores do Novo Testamento. A identidade daqueles que estão em Cristo e, por outro lado, a identidade dos inimigos de Deus. Então, como é que a gente... Essa questão da identidade, eu gosto demais desse assunto. É muito importante que a gente entenda, e não é uma coisa que a gente nasce de novo sabendo, vamos colocar assim, né? Porque nós, antes da salvação, a nossa identidade, ela era aquela dos inimigos de Deus. Então, tudo aquilo que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala sobre os inimigos de Deus, era quem nós éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos incapazes de nos aproximar do Senhor. Então, essa era a nossa identidade. Quando a gente é salvo, assim, a partir do momento que nós somos salvas,
tudo muda. E a gente passa a ter uma série de coisas à nossa disposição que, assim que a gente se converte, a gente nem sabe disso. A gente vai precisar crescer e aprender isso daí, né? Então, assim, a Bíblia vai falar, vai usar duas comparações, duas metáforas para falar sobre essa questão de a gente poder entender essa forma da nossa identidade. Uma é a questão da adoção. Então, nós somos adotados, nós que não somos, eu pelo menos não sou parte do povo judeu, então eu não era do povo escolhido por Deus, mas ele me escolhe e me adota. Então, eu passo de uma pessoa que era inimiga do Senhor e eu vou passar a ser filha dele. Diferente do que o mundo diz, que todo mundo é filho de Deus, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que algumas pessoas são feitas filhas de Deus, elas são adotadas. Então aí eu passo de uma órfã para uma filha do dono do mundo. Isso é muita coisa e tem muita coisa que envolve isso. Então essa primeira maneira que a Bíblia coloca, da adoção. E a outra forma também, Paulo vai falar, essa parte da adoção a gente vê muito em Efésios, né, como vocês mesmos já comentaram, para falar de identidade em Cristo, para a gente entender a identidade em Cristo. O livro de Efésios é muito bom. O livro de Efésios está dividido da seguinte forma: capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai falar sobre quem nós somos, quem nós nos tornamos a partir da salvação, a nossa identidade. Então são 3 capítulos. Você pode estudar esses 3 capítulos e ir anotando tudo que fala ali sobre identidade em Cristo. Eu fiz isso uma vez, deram 33 pontos que estão à nossa disposição por estarmos em Cristo. Então tem bastante conteúdo. E aí a segunda parte do livro, capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai dizer como que nós deveríamos viver, levando em consideração que nós somos tudo isso que ele fala nos capítulos 1, 2 e 3. Né? Então ele já começa o capítulo 4 falando exatamente isso. Né? Já que vocês têm tudo isso, então vivam de maneira digna, façam isso, não façam aquilo. Então ele vai ter uma lista. Mas, seguindo aqui meu raciocínio, a outra forma que Paulo também vai falar está em Romanos 11, que ele vai usar a metáfora da oliveira enxertada para falar dessa nova identidade. Então, existia a oliveira, o povo escolhido por Deus, os judeus, naturalmente já nascidos como povo escolhido de Deus, mas Deus pega nós, os gentios, como se fossem, a Bíblia fala de oliveira brava, e nos enxerta, nos coloca junto dessa outra oliveira boa. Então, a gente passa a fazer parte dessa árvore saudável e fazer parte dessa família. Né? Então, essas são algumas formas que a Bíblia vai falar dessa nova identidade, tudo que a gente vai ganhar com esse novo nascimento, né? Então, isso é uma pincelada, tem muito conteúdo sobre isso, até assim, quem quiser saber mais, eu tenho um site, larissaferraro.com, e lá eu escrevi um post no blog sobre identidade em Cristo, tem bastante conteúdo para quem quiser até pegar para dar estudo na igreja ou coisa assim, e no Instagram, do livro Mulheres e Sexo, tem um videozinho no IGTV que eu fiz uma live também sobre identidade em Cristo, explicando todo esse processo de como é que a gente passa de inimigos de Deus para filhos de Deus e o que isso implica. Genial. A ilustração dessa ideia, né, de sermos adotados é a coisa mais linda, assim, e transformadora na nossa vida, assim. Eu acho que a gente lembrar que nós somos filhos escolhidos ainda por cima, né? Não é nem aquele... Ai, parou aqui na minha porta. Você saber que o próprio Deus quis você do jeito que você estava, como filho dele, e ele vai proporcionar todas as bênçãos, assim, você vai fazer parte da família legítimo, como filho legítimo, né? Porque adotou é filho. Não, e é interessante que aqui em Efésios mesmo que a gente leu, ele já fala sobre a herança, né, que a gente tem. Sim. A herança que a gente tem em Cristo, que é o Espírito Santo e tal. É uma promessa completa, assim, né? Sim. Cheia de coisas, cheia de promessas bonitas. Naquele livro que eu sempre vou comentar aqui, o Você Consegue Mudar, sempre vou comentar. No comecinho dele, ele fala, né, que esse processo de mudança que o cristão vai enfrentar para qualquer coisa na vida
começa por você entender a sua identidade. Ele reforça assim muito sobre essa questão da paternidade, que a gente esquece, e como isso interfere na nossa oração, na nossa Sim. forma de enxergar o nosso Deus como Pai, como no amor, a enxergar o amor dele por nós. E como isso vai definindo as nossas ações, o nosso amor pelos outros, né? É muito rica, né? Essa questão da nossa filiação. Sim. Né? E outra coisa que ele coloca nesse ponto como identidade é a nossa ideia de noiva de Cristo. Assim, é muito bonito. Recomendo esse livro 1000 vezes. Vamos fazer o clube do livro dele, né? É verdade. Vai sair. Vai sair, gente. Lari, mais perguntas. E aqui a tendência é só piorar. Há, por exemplo, pessoas que têm a identidade pautada na sexualidade. Quais os perigos disso? Por exemplo, eu já vejo casos, a gente vê muitos casos de... Até quando você vai perguntar coisa simples, me fala um pouco sobre você, aí a pessoa já parte para o lado da sexualidade, né? Tipo, eu sou tal coisa, né? E como que esse é um perigo? Às vezes a gente não precisa nem expor, mas a gente trata a nossa vida... A gente trata a nossa vida como se fosse a própria sexualidade, como se a gente... O ídolo mesmo, o centro fosse a questão sexual. Qual que é o perigo disso, né? A gente, da área do aconselhamento, já entende que quando a gente vai falar mais sobre sexualidade, a gente tem que tratar a identidade também. Como que você explica isso? A pessoa ser definida por algo que não tem valor eterno é sempre algo muito frágil, né? É algo muito facilmente abalável, né? É algo que pode... É o que eu falei, não tem valor eterno, né? A única identidade... a nossa identidade, para ela ser inabalável, é só firmada em Cristo mesmo, né? Fora isso, vai ser muito frágil, sempre vai ser muito frágil. Quer seja na sexualidade, seja na profissão, seja às vezes até alguma coisa que aconteceu com você na vida e uma coisa triste, isso pode ser uma coisa que te define. E a maneira que você decide enxergar a sua identidade vai ser a maneira que você vai enxergar tudo que acontece ao seu redor, né? Tudo que a gente faz é a partir desse princípio de quem a gente acredita que a gente é. Isso é muito importante da gente lembrar essa questão que você citou de alguns traumas, né, que às vezes também definem a nossa identidade, né? Às vezes a pessoa já se apresenta falando, eu fui abusada, ou meu noivo me deixou no altar, ou sim, meu pai morreu quando eu era criança. Assim, as pessoas acabam trazendo isso, não menosprezando, obviamente, o sofrimento de cada um ou a história de ninguém. Mas, às vezes, a gente se agarra a coisas do passado e define isso como... E coloca isso como a sua identidade, né? Então, e isso acaba usando isso como justificativa para algumas ações. Eu fiz isso porque meu pai morreu, ou eu fiz isso porque no meu passado aconteceu. Eu trato homens assim porque no passado homens me trataram assim. Então, a gente precisa entender que, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, as coisas... são transformadas, né? Eu acho interessante falar sobre isso, porque não é raro ouvir esse tipo de coisa, né? Não. Eu lembro de uma moça que ela falou assim, quando você souber a minha história, você vai mudar a sua perspectiva a respeito de mim. E eu fiquei, nossa, mas o que é tão assombroso que vai mudar, né? Eu não sei nem qual que é a opinião que ela achava que eu tinha sobre ela, mas ela contou a questão do abuso e tudo mais. E era uma coisa que a gente tinha que trabalhar, a questão da identidade em Cristo. Se você é crente, se você é cristão, você não é pautado pelo que os outros fazem ou fizeram com você, ou até mesmo aquilo que você fez fora de Cristo, né? Você é nova criatura. E olhar para Cristo, acho que traz esperança, né? Traz não que... você não vai ter prazer de lembrar daquilo vou me deleitar nisso. Não, mas é uma questão de você ter segurança do lugar que você está agora. Você foi passado por um reino de luz, né? E ser adotada por esse Deus e ter essa relação de paternidade
com ele, né? De entender que você é filho, Sim, e a ideia não é, como a gente já comentou, não é diminuir o sofrimento de ninguém, nem o passado de ninguém, mas é aumentar, mas aquilo que é dar a grande, esperança, né? A esperança de que o passado, de fato, fica para trás quando a gente conhece a Cristo, porque Ele promete fazer novas todas as coisas. É para a gente olhar para frente com esperança e não olhar para trás, não ficar preso olhando para trás, né? E eu acho que é até uma questão de entender o caráter de Deus, né? Quando a gente passa a entender mais o caráter de Deus, o caráter de Cristo, é uma beleza tão infinita que acho que qualquer feiura que tenha tido na nossa história, ela se torna imperceptível diante dele. Eu lembro que uma vez um amigo meu perguntou como que eu via Deus, né? Há muito tempo atrás. E sendo bem realista, eu falei assim, tem hora que eu vejo Deus como um juiz, tem hora que eu vejo Deus como um pai, tem hora que eu vejo ele como um amigo. E era uma coisa assim meio nebulosa, sabe? Depende de mim. A minha inconstância define quem Deus é. Naquela época eu não entendia muito bem. E aí, entendendo melhor a minha identidade em Cristo e como Ele é fiel e estável, e Ele é, né? Ele fala, eu sou. Eu posso falar que eu estou hoje. Mas Ele sempre vai poder falar que Ele é. Então, pautada nessa constância de Deus, nessa inteireza de Deus, eu consigo ter segurança em mim mesma, ter segurança nele, né, no caso. Mas, Lari, passando aqui para os próximos tópicos, né, a Paola tem uma pergunta pesadíssima. Eu achei que você roubou minha pergunta. É minha vez. Eu aqui. É a vez dela, mas eu vou dar um susto. Larissa, e quais os passos bíblicos para a gente compreender a nossa real identidade? A gente está falando aqui, né? É em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. A gente tem aqui os textos de Efésios, mas como que a gente pode trabalhar isso de forma mais prática? Não tem assim para onde correr. É ler e meditar nas escrituras, né? Então, a partir das escrituras que a gente vai entender esse processo da gente ter saído da realidade de inimigos, inimigas de Deus, para filhos. E é nas escrituras que nós vamos aprender mesmo quais são todas as coisas que os filhos de Deus têm à sua disposição. Então, um bom caminho para iniciar é o que eu falei sobre Efésios. Você pegar Efésios, os 3 primeiros capítulos e ler bem, assim, ler palavra por palavra e vai fazendo uma lista de coisas que está dizendo ali que estão à disposição dos salvos. Né? Então, você vai ver que tem muita coisa para aprender só em Efésios. Mas não só em Efésios, a gente tem tudo que Paulo, eu tava, hoje de manhã eu comecei a ler Romanos, e aí me chamou de cara a atenção a maneira que Paulo se apresenta no início da carta de Romanos. Mas aí eu fui passar assim rapidamente em todas as vezes que Paulo inicia uma carta, a maneira que ele se apresenta. E isso mostra como ele enxergava a identidade dele. Então, toda vez Paulo começa assim, Paulo, servo de Cristo, Paulo, escolhido por Deus para ser servo de Cristo, Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, ali ele já está dizendo quem ele acredita que ele é. E aí, acreditando naquilo tudo, ele vai desenvolver o pensamento dele, o que ele tem a dizer para cada uma daquelas pessoas que ele ia escrever a carta. E se nós olharmos para a vida de Paulo, né, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, como ele tinha ânimo de enfrentar tudo, como ele tinha a capacidade de estar preso e estar dizendo alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo alegrem-se. Né? Então, por que isso? Porque ele sabia quem ele era. E isso a gente vê muito claro na vida de Paulo. E essas coisas, como é que a gente vai aprender? À medida que a gente lê e medita nas escrituras, lê prestando atenção, lê ali realmente querendo tirar o conteúdo que tem, né? A Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso. Já temos dicas aqui da Larissa, dica de blog, tem dica de tudo. Lari, eu estava até vendo aqui, quando você falava, aqui ó, um olho no peixe, outro no gato, estava aqui vendo até o seu site. E tem muita coisa legal sobre esse tema. Estou aqui impressionada, vou ter que ler isso. Porque você dá umas perguntas raio-x, né, basicamente, de como que eu
vejo em que fase, como que eu entendo a identidade em Cristo, né? Como que eu entendo a minha identidade. E é muito importante para o cristão ter isso bem pautado na cabeça, né? De acho que está pronto para responder a razão da sua esperança, até para responder quem você é, né? As pessoas olharem assim, quem é esse fulano? E não ser taxado como crente meia boca, né? Mas enxergar Cristo, né? Nós somos carta de Deus para esse mundo. E pensando nisso, vendo essas perguntas aqui que eu vi aqui, que são muito interessantes, gente, coloca aí no site depois, larissaferraro.com, porque é show de bola. Como que a gente ajuda pessoas a encontrarem essa identidade? Você deu as perguntas aqui. O que mais que a gente faz? Além da pessoa acessar o seu site, como ajudar? Na verdade, o primeiro passo não é acessar o meu site. O primeiro passo ir para as escrituras, né? Você tem um auxílio aí no site. Realmente eu fiz algumas perguntas, porque nós precisamos de tempos em tempos nos avaliar. É tão interessante, é uma coisa tão simples, mas que tem um efeito tão profundo, nós fazemos perguntas a nós mesmos em relação a isso. O que me define? Se eu tivesse que explicar para alguém quem sou eu, você pode até fazer o exercício, né? Responda por escrito quem é você. Vê o que vai sair do teu coração. Você vai começar dizendo o que sobre você? Você vai começar a dizer que você mora em tal lugar, que você é casada com não sei quem, ou que você é solteira, ou que você trabalha não sei aonde, né? Quais são aquelas coisas que dentro do teu coração mesmo são as coisas mais importantes a respeito de quem você é? E, gente, vocês estavam falando, as meninas estavam falando no começo, né, que nós temos algo em comum com o povo de Israel, e o que nós temos de em comum com o povo de Israel é que o pecado habita dentro de nós também. Então a gente precisa estar a todo momento lembrando essas coisas à luz das escrituras, a questão da nossa identidade, porque o pecado, ele vai estar a todo momento atrapalhando o que a gente já sabe. Então nós precisamos voltar de tempos em tempos a essa questão de nós somos filhas, nós somos adotadas, nós somos amadas, nós somos escolhidas, nós temos o melhor pai do mundo, nós temos o melhor advogado do mundo. Então, tudo isso são coisas que fazem parte da nossa identidade e que podem ter um impacto, assim, tremendo em tudo que a gente faz, a maneira que a gente observa as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, nós precisamos lembrar disso. É muito importante. A gente precisa ser lembrado, né? Essa questão da igreja é muito importante nesse processo, né? Porque eu estava até lendo um texto, compartilhei com a Lê hoje de manhã do livro que eu estou lendo, que no capítulo que eu estou, ele está falando sobre a importância da comunhão, né? E de como ele fala disso, né? De que às vezes a gente precisa de um do outro para lembrar de coisas que a gente sabe, mas esquece. A gente esquece na hora da dificuldade, da dor, do problema, das alegrias, às vezes. A gente precisa de alguém para... vamos baixar a bola aqui, lindo. Vamos focar aqui? Vamos baixar a bola aqui, que essa conquista aí não foi você, foi Deus. Uhum. Então, assim, é muito bom essa troca, a gente ter o coração aberto para receber, né, essa ajuda e também para estar atento para poder ajudar as pessoas, né, a se lembrarem de quem de fato elas são, né? A importância do corpo de Cristo nessa jornada, nesse desenvolvimento, né? De ser ferro afiando ferro mesmo. Uhum. Porque acho que, como todo mundo do corpo de Cristo está pautado nele, às vezes o auxílio de olhar para o outro e ver que Cristo está nele também, e ele está pautado em Cristo, ajuda a gente a desenvolver também, um ajudando o outro. Sim. Nesse compromisso, né, de auxílio, de exortação, de consolação, aconselhamento. E isso vai até dar um tema para outro programa que vai falar da identidade da igreja, né? Uhum. Que é o corpo de Cristo. Porque se a gente esquece disso, a igreja vira um clube, né? E vai do individual até o coletivo, né? Vai do individual, de você como filho até família, né? De filhos, o plural de Deus, da família. E aí é onde a gente lembra que, então, se eu sou filha, ela é filha, a gente é irmã, né? Então, eu vou ter que suportar ela. Vai ter que aguentar, não tem jeito. Né? A Larissa que tem que suportar a gente, até de longe, olha só. Sim.
Até parece, como se isso fosse um fardo, né? Ai, que bom que não é, né? Você não tá aqui todo dia. Brincadeira. Apontando pra mim por quê? Maravilhosa ela, gente. Lari, já estamos aqui quase na última pergunta. Vamos ter que falar mais coisa. E aí, então, como que a gente pode identificar na vida prática se eu coloco a minha vida... A gente acabou meio que falando disso, né? Mas tem alguma forma de eu identificar se a minha vida está segura no lugar errado? Se eu estou pautando a minha identidade em outras coisas? Sim, né? A gente sempre vai fazer tudo baseado na identidade que a gente acredita ter, né? Então, por isso a importância da gente estar sempre revisando quem a gente acredita que a gente é, em que a gente está afirmando a nossa identidade. Porque sempre faremos coisas baseadas na identidade. A questão é se a gente está entendendo a identidade da maneira correta, né? Se a gente está entendendo quem nós realmente somos. Um exemplo bem prático do que está acontecendo hoje, né? A situação de pandemia. A gente entender quem a gente vai ser um divisor de águas na maneira que a gente vai lidar com tudo que está acontecendo, né? Nós estamos passando aí por um período não só da realidade da doença, mas também nós estamos no meio de tudo isso, a guerra política, interesses que não são os mais puros, né? Então, assim, muita coisa acontecendo. O que eu entender que estar em Cristo implica uma série de coisas, vai me dar uma maneira, eu deveria me comportar de uma maneira totalmente diferente daquelas pessoas que ou não estão em Cristo, né, ou não estão entendendo o que é estar em Cristo. Então, quais seriam as duas possibilidades? Então, eu tenho a pandemia, tenho muitas coisas ruins acontecendo, incertezas, até a minha liberdade, né? Infelizmente, liberdade até de comemorar o Natal, o nascimento de Cristo com as famílias, isso tudo está sendo os governantes, né, querendo interferir nisso daí. Então, eu posso ir para o lado do desespero, né? Meu Deus, tá tudo ao contrário, tem perigo da doença, agora eu não posso sair de casa, não posso encontrar as pessoas que eu quero encontrar, eu não posso fazer mais nada. Ou eu posso ir para o lado de entender quem eu sou em Cristo e o que implica isso. Então, se eu estou em Cristo, eu posso sim ter os cuidados, eu posso até ter medo, mas eu não vou me desesperar. Não vai faltar esperança. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos uma série de promessas. Inclusive a promessa de que tudo isso vai passar, né? Não estou me referindo ao Covid vai passar porque vai chegar a vacina, não é isso. Não, a promessa que nós temos é que Deus fará novas todas as coisas. Esse mundo vai passar e nós habitaremos em uma nova terra, Nova Jerusalém, onde não haverá tristeza, dor, sofrimento, não haverá morte, nós estaremos com o Senhor. Então, eu entender tudo isso me ajuda a passar por uma situação como essa de pandemia, às vezes um pouco incomodada com o que está acontecendo, às vezes sofrendo um pouco mais se eu perder alguém próximo, com um pouco de medo, mas não desesperada, não me matando literalmente. Infelizmente tem pessoas que têm se suicidado, né, por conta da pandemia. Então, saber quem eu sou em Cristo e o que tudo isso implica vai me dar essa nova maneira de lidar com situações como essa da pandemia, né? Um exemplo assim, de algo que está bem próximo da gente. Exemplo prático e palpável, né? A gente que está na realidade consegue vislumbrar de forma mais prática todo esse assunto e todo esse conceito. Sim. E toda essa parte que a gente falou de teórica para a parte prática, porque isso é uma intenção, né? Sim, esse ponto que a Larissa levantou é muito interessante, porque a gente vê dentro da igreja as pessoas lidando nos dois extremos, né? Do tipo, não tô nem aí, não tem nada não, tá tudo tranquilo. E outras pessoas falando, não, gente, fica em casa, não toca, não mexe. E às vezes a gente vê duas pessoas, não se mexe, quer pegar corona. E aí você vê as duas pessoas, uma de cada lado, julgando a outra.
Ou seja, as duas cristãs esqueceram a identidade delas em Cristo. Parece Uma aquela... apontando para a outra, você está errado. E a outra apontando, você está Não, mas errado. isso que tá. E- Parece aquela passagem de Paulo, né? Ah, ele come carne. Não, mas ele não come. Tá errado. Tá todo mundo assim, ó. Uma linha cruzada, Exatamente. né? Exatamente. E você falou umas coisas muito boas. E que me lembrou algo da rotina aqui, principalmente dos jovens, né? Tá todo mundo tecnológico, não importa a idade. Mas as bios do Instagram foi assim uma luz que me veio na cabeça agora. Porque às vezes a gente coloca na nossa bio lá, nossa descrição, a profissão tal, fala não sei quantas línguas, coloca até os países que você visitou, todas as bandeirinhas, né? Aí depois, por último, você coloca só uma cruzinha, você nem fala que você é cristão, só coloca só uma cruzinha assim, tá de boa. Não que, nossa, pecador, quem colocou isso? Mas, refletindo um pouco, quando você estava falando, estava refletindo sobre isso. Quais as primeiras informações que a gente quer que as pessoas leiam sobre nós, né? Quais são as primeiras características que a gente quer passar pela nossa imagem, quando uma pessoa nos conhece? Qual o primeiro assunto que a gente toca quando a gente quer que uma pessoa conheça a gente, quando a gente quer conhecer alguém? Né? É uma coisa muito interessante para se falar. Não estou falando que a sua bio do Instagram está falando que você tem que colocar lá pecador, miserável, sarnento, sei lá. Não. Mas é um ponto de reflexão, né? Como que a gente se comporta nas redes sociais mostra o que a gente quer mostrar para as pessoas de quem nós somos. Né? Se a gente mostra muito o nosso corpo, aí a gente entra na parte do programa que a gente fez de modéstia também, né? Sim. Se a gente mostra muita intelectualidade, o que eu quero mostrar com isso? Isso dá um bug na cabeça. Quando eu fiz aconselhamento, eu fiquei pensando muito nisso, sobre é engraçado, finalidade. Né? porque com essa questão das redes sociais, muitas vezes a gente vê pessoas super dedicadas na imagem que elas vão passar nas redes, na sua identidade virtual e pouco preocupada com a sua identidade real, assim, vida real. E às vezes destoa, você olha na internet, gente, é a mesma pessoa que esse texto incrível e que fez aquilo. Tudo bem, é claro que a gente erra e não estamos aqui para julgar ninguém. Eu acho que quem lê os textos que eu posto lá no meu Insta pode pensar a mesma coisa, né? Mas, gente, eu posto exatamente porque mexeu comigo. Porque mexeu com... Eu falo, gente, lê lá que vale a pena, né? Mas, às vezes, a gente fica tão preocupado com a imagem que os outros vão ver, se a gente recebeu X corações, e que isso até define a nossa identidade, né? E besteira, gente. Exato. Se a gente fosse pautar pelo número de likes que a gente tem em cada foto, né? Jesus não vai contar o número de seguidores que você tem no Insta. Crivo para entrar no céu. 500 mil seguidores. Não teve like, não vou aceitar aqui. Meus anjos não aceitam. Isso é um ponto interessante, por exemplo. Quando eu posto uma foto paisagem, tem pouca curtida. Mas se eu coloco uma foto minha, da minha cara, assim, sei lá, não porque eu sou maravilhosa, me entendam. Você é maravilhosa, amiga. Entendam. Mas se eu coloco uma coisa para expressar, para mostrar quem eu sou, insinuar alguma coisa, tem mais like. Não necessariamente pela beleza, mas pela insinuação de, tipo, eu sou assim, entendeu? Afirmem a minha identidade. A minha autoestima é elevada. Sim. Então, você coloca lá, a pessoa dá mais like. Você vê que é até o critério das pessoas. Não necessariamente sobre a sua autoimpressão, né? Mas você espera que a impressão das outras pessoas sugiram o que você sugere. Então, as pessoas vão nessa manada, esse efeito manada na internet, na vida, né? Na vida, a gente tem esse efeito de mostrar que a gente é superior ao que a gente realmente é, de afirmar coisas que a gente não é de fato e que a gente está, na verdade, garimpando para ser, né? Está buscando ser. E eu acho que é um perigo. Quero perguntar isso para você agora. Tem um perigo cair no legalismo. A gente sabe disso. Mas como que eu vou discernir essa questão? Se eu estou sendo legalista ou se eu estou buscando realmente a identidade em Cristo? Porque isso pode se confundir um pouco, você não acha? Ou eu estou errada? Legalismo seria eu acreditar que eu vou conseguir ser mais agradável a Deus se eu seguir uma série de regras, né? Seguir a lei, por exemplo, né?
Talvez isso seria o legalismo. A identidade em Cristo é você entender as coisas que você já ganhou por estar em Cristo. Não tem muito a ver com o você obedecer a determinados tipos de comportamentos, fazer X ou fazer Y. São as coisas que você tem. Deixa eu dar alguns exemplos, né? Eu fiz um estudo que eu pontuo 13 verdades sobre a nossa identidade em Cristo. E algumas delas eu anotei aqui para falar para vocês. Por exemplo, nada vai nos separar do amor de Deus. Isso é algo que faz parte da nossa nova identidade. Então não existe nada, nem altura, nem profundidade, nem os nossos próprios pecados vão nos separar do amor de Deus. Então isso é uma verdade sobre a nossa identidade. Outra coisa, nós não seremos tentadas além das nossas forças. Então, isso está em 1 Coríntios 10:13. Então, isso é outra verdade sobre a nossa identidade. Então, percebe que não são coisas que a gente tem que fazer, são coisas que a gente já ganhou, fazem parte da nossa essência agora. É a verdade sobre nós. Outras, nós estamos perdoadas e não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Romanos 8:1, né? Quem está em Cristo não tem mais nenhuma condenação. É como se nós não tivéssemos nenhuma dívida mais com Deus. Que mais? Outra coisa, tudo coopera para o nosso crescimento em semelhança a Cristo. Romanos 8:28 e 29. Então, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, seja bom, seja ruim, seja tudo caminhando bem, promoção no trabalho, feliz da vida, ou seja, pandemia, trancado em casa, sem poder visitar ninguém no Natal, tudo isso vai cooperar para o nosso crescimento em semelhança a Cristo. Então, essas são algumas das coisas que fazem parte da nossa identidade. Deu para perceber assim, a diferença sobre o legalismo, que é você seguir algumas regras, e a identidade em Cristo, que são coisas que a gente ganha e passam a fazer parte da nossa essência. Claro? Eu acho que a maior diferença que eu entendi pela sua fala é que o legalismo a gente galga pelos nossos esforços, né? Tipo, o nosso esforço vai determinar quem é você. E aí, quando você entende a identidade em Cristo, você já está descansando no que Ele já fez. E por isso que você vive como vive. É um presente. É um presente, gente. Olha aí, quer mais o quê? Aproveita esse Natal para agradecer por esse presente que você tem. E quando você entende essa ficha, o seu papel é desfrutar. Né? Eu tenho nesse livro que eu indiquei agora há pouco. Paulo, você pode apresentar o Clube do Livro já, viu? Eu Tanta indicação que você dá assim, ó. Esse livro. Quando ele fala da identidade, que a gente até comentou no começo nessa questão da paternidade, ele fala que a gente, às vezes, é como se fosse aquele filho adotado que ainda não caiu a ficha de que você foi adotado. Você não olha para o seu quarto como se fosse seu, você não olha para os seus brinquedos como se fossem seus, você não olha para o seu pai como se fosse o seu pai, naquele processo inicial ali tem ainda. até a dificuldade de falar pai, né? Você não tem aquele processo e conforme você vai ganhando confiança, você vai se sentindo seguro ali, você vai desfrutando, de fato, de tudo aquilo que o seu pai te proporcionou, né? E eu acho essa ilustração, para mim, caiu muito a ficha. Ele fala, às vezes a gente vive, a gente tem tudo ali, todas as bênçãos, e a gente não desfruta porque a gente ainda não caiu nossa ficha. Exato. De quem de fato a gente é. É que nem em Efésios, o comecinho fala, né, que a gente tem todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, só o primeiro versículo de Efésios já dá um tapa na nossa cara e fala, viva melhor. Sim. Viva em Cristo. Lari, eu sei que você já falou um monte, temos muita informação, minha folha aqui está cheia de rabisco. Ela vem para aula prática aqui, ó, na prática mesmo. Inclusive, eu nem sei se eu vou entender minha letra, mas eu espero que eu tenha uma iluminação. Uma mensagem final sobre o tema identidade em Cristo. Por que é importante
o cristão entender esse tema. Ai, pera, antes, só um minuto. Queria fazer um comentário aqui do chat, da Roberta Góes, que ela falou da questão da identidade nos relacionamentos. A gente depois faz um programa sobre isso. A gente já fez um programa sobre dependência emocional. Sim, que ela E- foi ela que citou André Vargas? Foi ela que citou Andréa Vargas. Que, de pessoas, né, que colocam a sua identidade num relacionamento. Né? Ah, o relacionamento não deu certo, acabou a minha vida, eu não sei nem quem eu sou. Coloque sua identidade em Cristo. Só isso. Pode comentar e fazer a sua mensagem final. A gente está em paz. Eu queria só reforçar, na verdade, o que até a Paula falou agora, da adoção, né? Eu vejo bem dessa forma mesmo. Nós fomos adotados, nós éramos órfãos, miseráveis, não tínhamos nada, não tínhamos nenhum nome. E aí, de repente, nós somos adotadas pelo dono do mundo, o criador de todas as coisas, né? O Deus dos deuses. E aí nós passamos a fazer parte dessa família cheia de coisas, cheia de presentes, cheias de coisas boas para nós. E nós não sabemos muitas vezes, né, como a gente vive desse jeito. Mas, mais uma vez, não tem outra fonte. É a palavra de Deus, é a Bíblia, as Escrituras. Infelizmente, nós colocamos muito pouco tempo, muito pouco esforço para, em geral, né, gente? Lógico, tem pessoas que fazem isso muito, muito mais do que outras. Mas nós podemos melhorar o nosso estudo das Escrituras, a leitura, aprender mais sobre Deus, porque isso vai nos ajudar a entender quem nós somos, vai nos dar esperança, vai ajudar a passar por coisas difíceis, como a realidade que nós estamos passando aí em âmbito global, né? O mundo todo está passando. E se a gente conhece o nosso Deus, conhece quem nós somos, nós colocamos tudo na perspectiva correta. É o que eu sempre falo. As duas coisas mais importantes que nós devemos saber, as informações mais importantes, quem é Deus e quem nós somos. Se esses dois conhecimentos estiverem corretos, tudo vai estar na perspectiva correta. Então, acho que é isso aí que eu queria deixar para esse assunto. É isso. Lindíssimo. Ainda bem que eu Falou tava, tudo. que tava fechado na Larissa, porque na hora que ela começou a falar, arrepiou aqui, ó. Eu até mostrei pro Paulo, falei, ó. Aí ela é o Ficou tudo ar-condicionado. arrupiado. Ela falou, é o ar-condicionado. Ela é sem emoção. A Paula é Eu sem sou emoção. pentecostal, presbiteriana raiz. Mas, Lara, esse último ponto que você colocou, quero reforçar aqui para você aí de casa. Você tem muito conteúdo hoje para você repensar e refletir. Primeiro, as duas coisas que a gente tem que ter sempre fresquinhas na nossa cabeça. Quem é Deus e quem nós somos. Isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida. Já vou anotar aqui no meu rascunho que eu não vou conseguir entender depois. Mas é isso. Eu espero que isso tenha edificado muita gente. E assim como abençoou muita gente, né? Às vezes a gente demora assim para processar um pouco. A gente tem que processar, às vezes até o versículo por versículo de Efésios, que é muito importante. Processar o que a Lara falou, dar uma aprofundada no assunto. É lógico que esse assunto não fica só no que a gente falou. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente quis dar esse gostinho aí para vocês buscarem Sim. mais, né? Para pelo menos você parar para pensar na sua identidade, onde você tem colocado a sua identidade, o que tem dirigido a sua explicação sobre quem você é, por exemplo. Exato. Lari, para fechar aqui, eu disse que só tem pergunta tranquila, né? Mas eu quero que, já que você é expert pelo Espírito Santo, quem é a Larissa Ferraro? Defina aí em 1 minuto. Eita, nós! É uma miserável pecadora salva pela graça de Jesus Cristo. Amém. Essa é a Larissa. Amém. Não precisou nem de 1 minuto. Foi rapidão. Não. É simples. Você falou salva por Cristo, já era. Você já entendeu todo o resto. Lari, muito obrigada pela sua participação. Você é amada por esse programa, por essa TV, por Deus, Sim, que é o principal. Olha aqui o chat, muitos coraçõezinhos para Lari, ó. A pessoa adora. A Silvia, a Thay. Olha aí, ó. A Silvia colocou doutoral do coração. Larissa, coração. Ela adora todo mundo que tem aqui.
Lari, é um prazer. Eu espero que semana que vem a gente se veja mesmo. Tô ansiosa por esse momento. Sim. E ano que vem, a gente já deu o convite aberto aqui para Larissa. Ela já aceitou. Ano que vem tem Larissa sim. Todo mundo vai gostar. E é isso. Obrigado, Lari. Muito obrigada também. Esse é o último programa do ano, comigo Sim. comigo é. Sim. Vocês ainda têm mais, então vou aproveitar aí para deixar um Feliz Natal para todos os que nos assistem aí, esse programa maravilhoso. Vocês também são muito queridas. Louvo a Deus pela IPP-TV, pelo programa Diário de Eva. É maravilhoso a gente ver esse conteúdo de qualidade, levando a palavra de Deus, podendo levar esperança, né? E no final das contas, é o que sempre Deus faz, né? A gente tinha, entre aspas, uma maldição desse isolamento, mas acabou que Deus transformou em bênção, nos dando a possibilidade de a gente se conectar, mesmo de longe, né? E alcançar mais pessoas. Então, isso é maravilhoso. Louvemos a Deus por tudo que Ele fez nesse ano, apesar das dificuldades. Foi um ano de muito crescimento, né? Então é isso aí. Se Deus quiser, semana que vem estarei aí do lado de vocês. Ó. Eu vou ficar escondida aí embaixo, vocês não estão falando, eu vou levantar assim, oi! Fechou. Dá até um oizinho aqui para o pessoal. Lari, um beijo. Muito obrigado. Palavras de sucesso. E pá, Tchau, tchau. a gente fica até emocionada, porque assim, o Diário de Eva vem crescendo para a glória de Deus. A palavra tem sido pregada para as mulheres e para os homens. Ano que vem tem novidade. Fiquem Sim. todos os Diários de Eva. Tem mais 2 Diários de Eva esse ano. Pessoal, hoje, quem segue lá no Insta, segue a Letícia no Insta, viu que estávamos hoje numa reunião de reestruturação do Diário de Eva. Ano que vem, o Diário de Eva vai estar diferente. Vai mudar para melhor, não? Vai, com certeza. Vai mudar para O melhor. Espírito Santo está na frente, ó. Jesus está na frente. Uhum. E aí, você tem que assistir tanto o próximo Diário de Eva com a Marcele, quanto o último do ano, né? O último do ano especial Pegando para um bicho você. no meio do programa. Desculpa, pessoal. Ai, quem sabe fazer ao vivo. Eu vou acabar por aqui, porque a gente termina de matar os bichos do estúdio, tá bom? O programa do dia 30 a gente dará mais detalhes, tá bom? Exato. Assiste lá. Dê a sua opinião também. Mandem sugestões pra gente. Fala, olha, eu queria isso no Diário de Eva, eu queria aquilo no Diário de Eva. Por que vocês não fazem aquilo? Lembra, a gente fez receita, a gente pode... A gente Manda viaja o que também. você junto acha? com A gente está vocês. aqui aberto às sugestões. Exato. O diário fica por aqui, mas quarta-feira que vem das 6h tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.